No coração pulsante da Austrália, onde o tempo parece ter esquecido de sua passagem, estendia-se a floresta Daintree, uma tapeçaria viva de éons. Era um santuário primordial, uma das florestas tropicais mais antigas do planeta, cujos segredos se perdiam na bruma de seus 180 milhões de anos. O ar, denso e úmido, carregava o sussurro de folhas ancestrais e o canto melódico de pássaros exóticos, criando uma sinfonia ininterrupta que falava de vida, resiliência e um mistério profundo. A luz solar, filtrada pelas copas gigantescas que se estendiam até o céu, desenhava padrões dançantes no solo úmido, iluminando orquídeas raras e fetos gigantes. Uma sensação de intemporalidade pairava no ar, como se cada árvore, cada riacho, guardasse a memória de eras passadas. Nesse cenário de beleza selvagem e intocada, vagava Anya, uma jovem botânica cujo espírito idealista era tão vibrante quanto a própria floresta. Seus olhos, de um castanho profundo, refletiam a paixão e o respeito que sentia por cada criatura e cada folha que encontrava. Anya não era apenas uma cientista, era uma guardiã por vocação, impulsionada por um desejo ardente de compreender e proteger o legado natural da Daintree. Sua motivação era mais do que acadêmica. Era visceral, enraizada na memória de sua avó. A avó de Anya fora uma antiga guardiã da floresta, uma mulher cuja sabedoria e conexão com a Daintree eram lendárias, até o dia em que desapareceu misteriosamente nas profundezas da floresta, anos atrás. Anya sentia que, ao estudar e proteger aquele ecossistema, ela estava de alguma forma mantendo viva a memória de sua avó e talvez, apenas talvez, encontrando uma parte dela. Mas a paz milenar da Daintree estava ameaçada. Uma sombra escura e implacável começava a se estender sobre suas fronteiras, na forma da Titan Corp, uma corporação madeireira de alcance global. À frente dela estava Victor Thorne, um homem cujo semblante enigmático e olhar frio denunciavam uma ambição desmedida. Para Thorne, a natureza não era um santuário, mas um recurso a ser explorado sem piedade, uma fonte inesgotável de lucro e poder. Os primeiros sinais de sua invasão eram sutis, mas perturbadores. Ruídos distantes de máquinas pesadas, trilhas recém-abertas onde antes havia apenas vegetação densa, e o cheiro metálico da destruição começando a se misturar com o aroma doce da floresta. O desmatamento ilegal começava a corroer as bordas daquele paraíso, avançando progressivamente para o seu coração. A indignação de Anya a impulsionou. Ela confrontou Thorne em um dos acampamentos improvisados da Titan Corp, onde a fumaça de geradores e o barulho de motosserras já profanavam a quietude da floresta. Seus argumentos apaixonados sobre a biodiversidade e a importância ecológica da Daintree foram recebidos com um desdém gelado. Thorne, com um sorriso calculista, minimizou suas preocupações, tratando-a como uma criança ingênua. Esta floresta é um ativo, senhorita, e ativos são para serem utilizados, ele declarou virando as costas. Desolada, Anya retornou ao pequeno chalé que pertencia à sua avó, um refúgio escondido à beira da floresta. Ali, entre os pertences empoeirados, encontrou um diário antigo, encadernado em couro gasto. As páginas, amareladas pelo tempo, continham a caligrafia elegante de sua avó. Em meio a anotações botânicas detalhadas e desenhos de plantas raras, havia referências crípticas a uma essência vital da floresta, uma força pulsante que a mantinha viva. A avó também havia escrito sobre um presságio sombrio, alertando que a destruição dessa essência traria desgraça não apenas para a Daintree, mas para o mundo. A descoberta do diário reacendeu uma chama de esperança e determinação em Anya. As palavras de sua avó, entrelaçadas com as lendas locais sussurradas pelos anciãos da comunidade aborígene, começaram a convergir. Contavam sobre um coração da floresta, uma fonte mística de vida e poder, cuja perturbação traria um desequilíbrio catastrófico. A localização exata era um mistério, guardado por gerações, mas Anya sentia que as pistas crípticas no diário de sua avó eram a chave para encontrá-lo. Ela precisava agir, e rápido. O destino da Daintree, e talvez algo muito maior, estava em suas mãos. Antes de continuarmos,
Inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Determinada a desvendar o mistério do coração da floresta e impedir a destruição iminente, Anya mergulhou nas profundezas da Daintree. O diário de sua avó tornou-se seu guia mais precioso. Suas páginas repletas de símbolos e descrições poéticas que, aos poucos, começavam a fazer sentido. Cada passo era uma mistura de excitação e apreensão. A floresta, antes um refúgio de paz, agora parecia sussurrar avisos a cada brisa, a cada farfalhar de folhas. Os desafios eram constantes, a densidade implacável da vegetação, rios sinuosos que pareciam mudar de curso, e a constante ameaça dos perigos naturais que a Daintree, em sua majestade selvagem, apresentava. No entanto, sua conexão com aquele ecossistema primordial só se aprofundava. Ela sentia a pulsação da vida em cada cipó, a sabedoria em cada árvore milenar. Raras espécies de aves a seguiam com olhares curiosos, e a flora exótica revelava-lhe segredos que apenas os mais pacientes e respeitosos podiam discernir. A jornada era exaustiva, mas a promessa de proteger o coração da floresta a impulsionava. Enquanto Anya se aprofundava na busca, a sombra da Titan Corp se tornava mais densa e opressora. Victor Thorne, impaciente e implacável, intensificava suas operações. Ruídos de motosserras e escavadeiras ecoavam cada vez mais perto, profanando a quietude ancestral da floresta. Leis ambientais e tradições locais eram descaradamente ignoradas. Os homens de Thorne, movidos por um fervor quase cego, avançavam para as áreas mais intocadas da Daintree, seguindo rumores persistentes sobre algo de valor inestimável escondido em suas profundezas. Anya percebeu, com um arrepio na espinha, que Thorne não estava apenas interessado na madeira. Havia algo mais, algo que ele buscava com uma obsessão gélida, e que poderia estar intrinsecamente ligado à lenda do coração da floresta. Ele parecia ter acesso a informações que ela não possuía, e isso a inquietava profundamente. Foi então que surgiu Kai, um jovem engenheiro ambiental da Titan Corp. Ele parecia deslocado em meio à brutalidade da operação madeireira. Seus olhos, embora cansados, denunciavam uma desilusão crescente com as práticas predatórias da empresa. Ele abordou Anya em um dos poucos momentos em que ela se aventurou perto dos acampamentos para reabastecer suprimentos. Kai ofereceu ajuda, fornecendo informações internas cruciais sobre os planos de Thorne, alertando-a sobre as rotas de desmatamento e as áreas que seriam as próximas a serem atingidas. Uma confiança mútua começou a se desenvolver entre eles. Um elo forjado na adversidade e no desejo compartilhado de proteger a Daintree. Havia um toque de romance platônico no ar, um reconhecimento tácito de almas afins em um mundo caótico. Anya, cautelosa por natureza, permitiu-se baixar a guarda. No entanto, a esperança recém-encontrada logo se transformou em amarga traição. Kai, o aliado inesperado, revelou-se um agente duplo, trabalhando secretamente para Thorne desde o início. Ele havia sido enviado para se infiltrar, ganhar a confiança de Anya e, através dela, descobrir a localização exata do coração da floresta. A verdade atingiu Anya como um golpe físico, dilacerando sua confiança e deixando-a desorientada. A manipulação de Kai era uma faca afiada em seu coração. Apesar da dor do engano, Anya, impulsionada pelas últimas e mais crípticas anotações de sua avó, continuou sua busca. As pistas a levaram a uma caverna escondida, camuflada por uma cortina de videiras e folhagens densas, um lugar que a floresta parecia ter guardado as 7 chaves. Ao adentrar, sentiu uma energia pulsante, uma essência vital que irradiava do coração da terra. Raízes milenares entrelaçavam-se em formas orgânicas, e uma luz etérea banhava o local, revelando cristais bioluminescentes e uma fonte de água cristalina que parecia vibrar com vida. Era o coração da floresta, um santuário de poder e beleza indescritível. No momento de sua descoberta, um grito de triunfo escapou de seus lábios, mas foi silenciado rapidamente. De repente, sombras emergiram das profundezas da caverna. Os homens de Thorne, alertados por Kai, estavam ali.
Anya foi capturada, suas mãos amarradas, seus olhos fixos em Victor Thorne, que emergiu das sombras com um sorriso triunfante. Ele revelou que a essência não era apenas uma força vital, mas um mineral raro e incrivelmente valioso, com propriedades energéticas nunca antes vistas. O diário de sua avó, aquele objeto tão pessoal e cheio de significado para Anya, havia sido uma peça crucial para Thorne, uma ferramenta para decifrar os segredos da floresta. Ele planejava extrair tudo, custe o que custar, e Anya, agora impotente, estava em suas mãos, testemunha cativa da profanação iminente do coração da floresta. Aprisionada, Anya sentia a dor excruciante da floresta como se fosse sua própria. As máquinas de Thorne, brutais e indiferentes, rasgavam o solo sagrado ao redor do coração da floresta, profanando sua essência. A culpa a corroía, um veneno lento que se espalhava por suas veias. Como pudera ser tão ingênua? Como pudera confiar em Kai, permitindo que a levasse à beira da desgraça? Em meio ao desespero, flashes da avó surgiram em sua mente. O sorriso gentil, as mãos calejadas pela terra, as palavras de força e a inabalável crença na importância de proteger a Daintree. A floresta tem uma voz, Anya. Você só precisa aprender a ouvi-la, sussurrava a memória. Essa recordação, uma faísca em meio à escuridão, reacendeu uma pequena chama em seu coração. Enquanto isso, Kai observava a destruição com um nó na garganta. As palavras de Thorne sobre o lucro fácil e o poder pareciam vazias agora, soterradas pelos gritos silenciosos da floresta. A imagem de Anya, aprisionada, e a visão do coração da floresta agonizando sob as máquinas o consumiam. A culpa era um fardo insuportável. Ele havia sido um peão, um traidor. Mas a extensão da crueldade de Thorne e o iminente colapso ecológico que se desenhava diante de seus olhos despertaram nele um conflito moral avassalador. Não era apenas um mineral, era a própria alma da Daintree. Movido por um desejo ardente de redenção, Kai agiu. Com uma coragem que não sabia possuir, ele sabotou os equipamentos de Thorne, causando uma série de falhas e interrupções que paralisaram temporariamente a operação. No caos resultante, ele libertou Anya, seus olhos encontrando os dela em um pedido silencioso de perdão. Ele tentou argumentar com Thorne, explicando que o mineral não era apenas energia bruta, mas a própria força vital da floresta, e que sua extração levaria a um colapso ecológico irreversível. Thorne, no entanto, estava cego pela ganância, sua obsessão pelo lucro superando qualquer vestígio de razão. Ele ignorou os avisos de Kai, ordenando que seus homens reparassem as máquinas e continuassem a extração. Anya e Kai sabiam que o tempo estava se esgotando. Correram para deter Thorne, mas a floresta já estava reagindo à profanação. A essência começou a instabilizar, e tremores violentos sacudiram o solo. Raízes milenares, antes imóveis, retorciam-se e rachavam sob a pressão. Sons assustadores ecoavam das profundezas da caverna, como gemidos de um ser vivo ferido. Thorne e seus homens, antes confiantes, agora enfrentavam o caos crescente. O solo cedia sob seus pés, pedras desprendiam-se do teto da caverna e uma aura de perigo iminente envolvia a todos. O confronto final entre Anya e Thorne aconteceu em meio à desordem. Thorne, com os olhos injetados, tentou empurrar Anya para longe, mas Kai interveio, protegendo-a. Nesse instante, o coração da floresta entrou em colapso parcial. Uma onda de energia pulsou para fora, derrubando tudo em seu caminho. As máquinas de Thorne foram arremessadas como brinquedos, e os homens fugiram em pânico. O local ficou marcado por uma ferida aberta na terra, um rastro de destruição que servia como um lembrete sombrio da arrogância humana. Thorne, finalmente derrotado e com sua operação desmantelada, foi preso pelas autoridades que haviam sido alertadas por Kai antes da sabotagem ou fugiu para nunca mais ser visto, seu império de destruição em ruínas. A floresta estava ferida, mas não morta. Anya, com o coração pesado, mas determinado, e Kai, buscando redenção através de cada ação, dedicaram-se à tarefa de curá-la. Anya compreendeu o verdadeiro legado de sua avó,
Não apenas proteger a floresta, mas ser sua voz, sua guardiã. Kai, por sua vez, abraçou a causa da conservação, usando seu conhecimento para restaurar o que foi destruído. A Daintree, embora marcada, começou seu lento e resiliente processo de regeneração. Anos se passaram. A última cena mostra Anya e Kai lado a lado, plantando novas mudas no local onde o coração da floresta havia pulsado. Um ato de esperança e renovação. Uma nova compreensão da interconexão de toda a vida havia florescido neles. A floresta, em seu silêncio majestoso, parecia agradecer, e o legado da avó de Anya vivia através deles, garantindo que a Daintree nunca mais seria vista como um mero recurso a ser explorado, mas como um ser vivo a ser reverenciado e protegido.